Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a esse episódio do Fabincast, nessa série Entre Leis e Mentes. Eu sou o professor Marcelo Guimarães, professor da Fabim, e vou ter nesse episódio a grande participação de dois pesquisadores, professor Germano Schwartz e professor Rodrigo Munari. A gente vai falar sobre direito e música. Um bate-papo super legal, envolvendo a ciência do direito e, por que não, um pouco de ciência da música e a correlação entre esses dois grandes temas. Pedi para nossa produção rodar a vinheta. Voltamos, pessoal, agora aqui com o professor Germano Schwartz e Rodrigo Munari. Sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme tê-los aqui. Duas grandes referências, especialmente para mim. Tanto na pesquisa, abordagem sobre rock, uma parte da música específica e direito. E o Rodrigo Munari também, que dispensa apresentações, nosso professor também da Fabim, filósofo, pesquisador e um grande artista do cenário nacional. Sejam muito bem-vindos e já vou passar a palavra para vocês se apresentarem um pouquinho, dizer sobre o que entendem sobre a música e o direito, e depois a gente desenrola esse papo com algumas provocações. Rodrigo, por favor. Eu sou Rodrigo Munari e eu fiquei muito encantado aqui quando eu encontrei Germano, porque a minha vaidade, que está do tamanho da minha barriga, ou seja, muito grande, que eu li Leis e Mentes. Aqui temos duas mentes incrivelmente gigantescas. Ou a barriga. Ou a barriga. Estamos ainda em dúvida do que é o que está maior nesse processo. Mas, piadas à parte, eu estou muito feliz de a gente poder estar aqui para conversar sobre esses assuntos. Germano vai falar sobre, com muita propriedade, direito e rock. Eu fiquei pensando, o que a música tem a ver com o direito? E aí me dei conta que talvez o meu viés seja muito mais uma conversa da música com a justiça. Passei a bola para ti. Bom, acho que aí tem um bom ponto, mas antes, eu sou o professor Germano Schwartz, e há algum tempo que eu e o Rodrigo nos conhecemos, e estar aqui hoje num podcast é algo satisfatório. Não só satisfatório, é gratificante para todo mundo aqui, né? A parte barriga, a parte mentes. Acho que essa provocação inicial de como música e justiça podem se conectar, eu já poderia te provocar em uma questão que é bem simples, ao menos para mim, né? Direito e justiça não tem nada a ver um com o outro. Essa era uma provocação que eu ia fazer. Entre justiça e direito, música e justiça ou música e direito? Meu viés é música e justiça. O direito tem peculiaridades que eu desconheço, mas a justiça me parece ser um lugar que historicamente flerta com a música de uma maneira quase que intrínseca. O ser humano comunica muito por uma questão simbólica. A gente usa o símbolo como parte muito importante da linguagem. A arte é uma linguagem muito grandiosa. Ela comunica coisas que a palavra não comunica. E quando a gente está pensando na música, que para mim talvez seja a mais popular de todas as artes, historicamente, se a gente pensar na história recente do nosso país, da América Latina, a música foi um caminho, uma plataforma importante para muitas discussões políticas e que incidiam nessa questão da justiça social, né? E por isso que o meu caminho vai ser pela justiça. O teu pode ser pelo direito. Bacana. E falando sobre justiça social, eu acho que a obra do professor Germano, Direito e Rock, fala muito sobre justiça social numa perspectiva jurídica com o rock brasileiro, correto?
Sim, mas ela nasce, e Marcelo e Rodrigo também, de um certo cansaço de como lecionar em sala de aula, de como trazer para os alunos aquilo que eles vivenciam no dia a dia por meio de outras alternativas como a arte, né? É realmente, Rodrigo, é realmente muito chato. Eu não fui o melhor aluno do mundo, ao contrário, né? A quantidade de vezes que eu dormia na faculdade era um absurdo, né? Eu tinha uma sala de aula, Rodrigo, de 120 alunos, 130 normalmente, e a aula de sexta de noite, de Comercial 2, por exemplo, era um convite ao tédio absoluto, né? E às vezes a gente se pega repetindo as mesmas manias e outras atitudes que os professores tiveram conosco, porque a gente não conhece outro modelo, né? E depois, lá por 2012, 2013, já fazia 12 anos, 13, como professor, lecionando Direito Constitucional. Não sei se contigo, Rodrigo, quando tu canta demais uma música, se tu entra no automático, né? Mas você entra meio que no automático como docente, né? E eu, em determinado momento, pensei, algo precisava fazer diferente. E a melhor alternativa para contar uma história, sim, de justiça, de repressão, de mudança de ventos da sociedade brasileira, que eu pensei que seria bacana para contar para a meninada, seria pelo rock. Não sei se tu entra também nessas vezes de como é que tu faz o diferente em algo, né? Como é que tu consegue fazer isso? Eu achei pelo meio do rock, né? E a música é uma condição de conexão importantíssima. A gente conecta. Cada um de nós, quem está assistindo também, pode contar a história da sua vida com a trilha sonora do seu tempo vivido. A gente tem essa condição de entender que aquela música, naquele momento, falou de uma coisa muito importante para a gente, né? E às vezes, como essa linguagem é uma linguagem tão potente, e eu afirmo que ela está para além da palavra, ela é maior, ela é mais ampla ainda, ela vai dizer a coisas diferentes, a mesma música diz coisas diferentes para diferentes indivíduos, né? Dependendo do momento que tu estás recebendo aquela obra. Eu estava vindo para cá, para a gente poder ter essa conversa, e aí pensei, não, mas a justiça muitas vezes tem a trilha sonora que faz parte daquele processo, né? E pensei, que músicas que eu entendo que em algum momento tiveram uma certa bandeira, né? Que estavam coladas em alguma causa. E Bella Ciao, essa música começa sendo uma outra coisa, mas naquele período ali do fascismo, ela se torna um hino de resistência daquelas pessoas que estavam anti-fascismo, né? Então é a música adequada com a justiça, né? Eu não sou o juiz aqui do mundo para dizer o que é mais justo ou menos justo, o que é o certo, o que é o errado, mas eu entendo que sim, que a arte e a música é uma manifestação que pode emoldurar esses momentos, né? E a justiça não está distante da vida da gente. Aliás, tem uma frase de um filósofo maravilhoso, que é o Emmanuel Levinas, que ele diz que a justiça antecede o bem. Olha a importância da gente pensar num mundo mais justo, né? E que bom que a gente tem a música também para a gente poder estar celebrando alguns momentos onde a justiça deve imperar. Bacana. Fazendo um gancho com essa música Bella Ciao e os momentos históricos, né, em que a gente interpreta essa música, ela foi retomada então pela famosa
série da La Casa de Papel. La Casa de Papel do Netflix, e é uma outra releitura sobre essa música, considerando que é um grupo de criminosos, assaltantes de banco, cantando aquela música numa situação totalmente relida e nova. Como é que a gente pode fazer isso, professor Germano? Em tempos diferentes, a mesma música interpretando, às vezes, as mesmas percepções no tempo em relação à justiça. Acho que eu vou dar um exemplo da minha filha falando com a minha esposa esses dias. Retornando uma viagem de carro, as duas são fanáticas pela Vale Tudo, a novela, né? E a novela abre com um dos hinos do rock brasileiro daquela época, que é Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ser feliz. E a minha filha, que tem 11 anos, não via o menor sentido na música, e disse pra mãe no meio da viagem, mas mãe, essa música não faz nenhum sentido, as palavras não conectam. E foram 30 minutos explicando para minha filha o sentido da música e o porquê de como e quando ela acontece, né? Bom, a minha filha não para de cantar essa música. Chegou na aula cantando e dizendo que isso significava algo muito importante e que se perdeu no tempo e que se colocou na novela e que agora as pessoas pensam que é só para fazer propaganda. Então, uma parte da teoria que eu utilizo ali conecta muito bem com o que o Rodrigo falou, que é o fato de que é quem observa que dá sentido para algo. E essas observações dependem do estágio da sociedade e de como a sociedade evolui ou involui. E evoluir ou evoluir não é bom ou ruim, só significa que ela está em movimento, né? E acho que a gente vive um momento desses de inflexão temporal sobre, inclusive, o uso da arte. Você deu um bom exemplo do Bella Ciao, né? Mas só não quero nominar, mas existem também os movimentos ao contrário, de pegar músicas que têm sentido bastante diversos daqueles que são atribuídos a ela hoje em dia. Tomara que tu não tenha sido alvo disso. Premiado. Mas só para te provocar ainda sobre... Sabe que uma das... Alunos de direito, né, eles gostam, como eu já fui, eles gostam de, no convite de formatura, colocar alguma frase de efeito para te colocar. A mais famosa delas, que eles colocam, assim, eu acho que até que é uma autorreprodução, porque as empresas devem dar aquelas opções. É uma do Rui Barbosa, justiça mesmo que contra a lei. E aí, Rodrigo? Eu penso que a gente nasce já num contrato social. A gente já nasceu, não pediu, Marcelo, para nascer nesse mundo. Não pediu para nascer no lugar que você nasceu e inserido nesse contrato social. Mas, para que a gente possa se relacionar uns com os outros de uma forma menos violenta, mais salutar e sempre buscando uma questão equitativa nessas relações, né, sociais comuns, é importante que hajam esses regramentos. Eu não sou um pesquisador do direito, né? E agora fico aqui acuado, porque só tem pessoas do direito aqui, né? Mas sabe que essa tua expressão, assim, do acuado, estar entre pessoas do direito, já te dá a sensação de como o direito se comporta em relação à sociedade. Sim. Sabe, a gente não fica normalmente confortável com isso. Porque todo ser humano tem suas precariedades. Todos nós temos nossas falências. Inclusive falências morais, né, nas nossas relações sociais e humanas. E aí, quando tem alguém que é do direito, ou alguém que é da polícia, ou alguém, a gente fica sempre pensando, vão descobrir alguma coisa de mim, vão descobrir alguma coisa. Por isso que a gente fica um pouco acuado. Mas a questão, eu disse que eu não sou um cara do direito, mas eu sou uma pessoa da arte, da filosofia, e eu busco sempre pensar as relações humanas, né? E como é que a gente pode se relacionar melhor? Como é que a gente pode viver num mundo mais justo? O direito, sim. Por mais que muitas vezes vá de encontro à justiça, ele é um caminho
importante e possível e necessário para que a gente possa ter algum regramento para não virar uma loucura maior do que já é a nossa sociedade. E mais um gancho sobre mudança. Enquanto o pessoal do direito, nós do direito, tu também és do direito agora como professor de História do Direito da FABIM. O direito ele se propõe também, em algum viés, em ser uma ferramenta de transformação social. Mas a música também é, ou não, professor Germano? É claro, até se há algo que o direito não tem a menor capacidade, não os futuros alunos da FABIM, não os atuais, não com esses professores da FABIM, mas é que o direito é uma armadilha temporal terrível. O direito é feito em determinado momento com base no que aconteceu no passado para tentar regular o futuro de modo que o futuro seja exatamente como você quer no presente. A referência é François Host. Também. Mas quando você tentar escapar dessa armadilha, ou seja, vou usar uma frase do livro, né? Olhar pelas portas da percepção, que é do Aldous Huxley, mas que o The Doors usava, né? Você tem poucas alternativas dentro do que é o ser humano. A mais nobre delas, aquelas em que em todas as sociedades, historicamente, se deu um papel muito relevante, são para esses xamãs, para esses oráculos, e normalmente tudo isso se expressa por arte. A arte antecipa, o direito só reage. Então, assim, se a gente quer olhar para frente, se a gente quer ver algo, justamente porque artistas têm este tipo de percepção, que não é um tipo de percepção normal no sentido de ordinário, do que as pessoas possuem, é na música, na arte que a gente deve buscar. Não é por acaso que a expressão pós-modernismo começou em 1920 e no direito se começou a falar em 2010. Então, nas tuas aulas vai ser muito mais legal para aprender o direito como ferramenta de transformação a ouvir mais música. Eu vou, inclusive... Posso interromper? Vai. Conta quando tu defendeu a dissertação ou TCC cantando? Ambos. Olha aí. Porque a música diz mais do que a palavra. Mas também há uma... Eu acho maravilhoso poder ter essa conversa, a gente ouvir isso e compartilhar com quem está conosco agora nessa grande mesa com muitíssimas pessoas, né, que estão agora conectadas. Eu sempre fico pensando que a gente tem a arte como é como se fosse um fusível humano. A arte é o que faz com que a gente não exploda, com que a gente não sucumba. A arte é a possibilidade de a gente ter uma conexão com algo que pode nos trazer um certo acalanto, que pode nos deixar um pouco mais conectados com esse todo. E quando a gente pensa nessa mudança social, né, que mas o direito pretende ser essa... E de fato muitas vezes as mudanças acontecem porque tem essas normas, essa questão positivada que faz com que a gente possa caminhar por uma estrada que já está determinada. Mas a arte é um grito de valor e de... É uma roupa, uma espécie de roupa, a metáfora vem agora nisso, assim, é uma espécie de roupa que uma comunidade veste. Né? Quando o cara está se a gente vai num lugar, sei lá, num quilombo, né? Num lugar de famílias quilombolas, talvez aquele discurso vai ser um discurso, que é uma espécie de dialeto que a gente não vai estar entendendo muito, mas que faz todo sentido aquela comunicação para aquelas pessoas que estão inseridas daquele horizonte, como tu havias falado, né, Germano? A gente consegue absorver as coisas de acordo do lugar que a gente está enxergando, está vendo e está percebendo. Se a gente for numa aldeia indígena, há uma potência de comunicação, e a arte está inserida ali, que às vezes a gente vai só se emocionar com aquilo, ela vai falar conosco,
mas a gente não vai entender muito o que é aquele dialeto ali que está sendo dito, né? Por isso que eu penso que a arte, sim, e nesse caso a gente está falando da música com mais propriedade, ela é primordial nessas relações de transformação social, de transformação humana. Ela nos melhora. A arte nos melhora. O direito nos ajuda também, mas a arte melhora. Muito bom, muito bom. E falando um pouco, né, sobre direito, sobre música, mas também sobre educação. Afinal de contas, nós fizemos parte aí de uma instituição de ensino. Como tornar, professor Germano, mais atraentes, então, essas aulas, o ensino do direito, a partir não só da música, mas da arte como um todo? E aí gostaria não uma resposta formal, mas pelas suas experiências como aluno e como professor. De aluno eu já falei, né? E o conselho que eu dou sempre para quem é meu aluno, por exemplo, que não cometam os mesmos erros que seus professores. Se você sabe o que você não gosta, na hora que você vai virar professor, não os cometa. Esse é um ponto. O segundo, nessa época da inteligência artificial, eu ando experimentando, e é fato, que... E ele vai odiar isso, imagino, né? Poxa, você pode entregar um trabalho para mim em formato cantado por meio de uma IA. Eu não tenho problemas com isso. Eu tenho. Eu já ia perguntar. Rodrigo Munari, como artista... Aquele vai defender o direito e eu a justiça. Vai ser exatamente o que a gente vai inverter. Justamente o papel vai mudar, né? O direito vai estar... Não, eu vou defender a justiça. Mas esse é um ponto. Eu estou falando do ano de 2025, sei lá o que vai acontecer daqui a 25 anos. O fato é que a sala de aula não pode ser mais aquela ideia de que o professor repassa tudo e o aluno está ali sentado, porque, primeiro, a quantidade de informações que vocês recebem no dia a dia, eu estou falando vocês porque ele é bem mais jovem que eu, pelo menos, né? Tu também. Mas então, assim, é quase que menosprezar a inteligência de quem está ali, você chegar e dar uma aula dizendo, olha, isso vai ser só isso, isso. De alguma maneira, você precisa entender que o aluno faz parte dessa relação. Como fazer isso com música, por exemplo. Eu já tive várias tentativas. Infelizmente, eu não tenho dom de tocar absolutamente nada. No entanto, houve já com o rock, o que a gente fez em 2013, e está aqui narrado, quando deu os grandes protestos aqui no Brasil, né? A gente foi para a Praça da Matriz, eu e o professor Sala. Né? A gente chamou 2 amigos que tinham uma guitarra e a gente foi explicar... Eram as ideias iniciais do livro, né? Está no YouTube, qualquer um pode ver. E quando eu... Claro, estava tudo um pouco vigiado naquela época, né? E as movimentações pelo Facebook, a gente se comunicava pelo Facebook, o que já denota a idade de alguém. Quando eu chego nessa aula aberta, né? Baseada na ideia de Ágora, a gente discutiu, a gente queria, imagina, a gente achava que ia explicar para aquela galera isso, né? Mas a gente chega lá, tinha helicóptero, tinha 2 caminhões da Polícia Militar e tinham quase 1.200 pessoas esperando a gente falar. A gente apertou da Praça da Matrix, porque a gente não sabia qual pílula a gente tomava para saber se aquela era realidade ou não. Mas foi o momento mais rockstar da minha vida. Peripatéticos do século XXI. Total. E bom, foi um super diálogo. Foi melhor que 80% das aulas que eu já dei na vida. Que bacana, que bacana. Mas voltando a um ponto importante, muito interessante. Inteligência artificial, direito e música. O Rodrigo Munari expressou um certo desconforto e acho que ele vai querer defender o direito agora. O direito não me assiste nesse quesito. Por quê? Eu passei um período muito ruim da minha vida profissional. Eu sou um profissional de música há mais de 35 anos. Eu gravei discos que eram LP, fita cassete, CD, DVD. Hoje tudo está no mobile. O processo de se vender música, de se fabricar música, de se fazer música, de se entregar essa música para quem está consumindo, para quem está ouvindo, mudou demais. Eu passei pela pirataria.
Quando eu vou no mercado, naquele momento, para poder comprar algo para me alimentar, para manter a minha pança em dia, minha circunferência abdominal feliz, eu não posso chegar no caixa e dizer, mas estão pegando meus discos piratas. Ah, mas olha só, estão baixando minhas músicas na internet. A pessoa do caixa, ela diz, que bom para ti, paga. Então, esse processo travestido de, mas todo mundo tem que ter acesso à arte, eu acho maravilhoso, mas não é justo, é injusto. Porque seria justo se eu não precisasse pagar pelas coisas, já que é um escambo. A pessoa pega minha arte e eu compartilho minha arte com o mundo, tá de graça para todo mundo, e aí pego de graça. Não, mas eu gosto agora de abastecer o meu carro, vamos abastecer de graça. Tal. Então, por isso que não é justo esse processo, onde as big techs todas colhem tudo que a gente está falando, pensando e dizendo e produzindo de graça. E aí ficam muito, muito, muito potentes, ganhando cada vez mais e escravizando cada vez mais a gente. Sobre a inteligência artificial, aconteceu algo que eu fui fazer um teste. Por hora, 2025. Eu pensei numa letra de música. Falei, uma letra é uma coisa fácil para a IA fazer, de um texto de uma música. Dei o assunto que eu gostaria, fala disso e disso. E aí a IA me deu uma letra de uma música. Para minha felicidade, para minha alegria, eu achei uma porcaria a letra. Mas eu achei uma porcaria de acordo com o meu horizonte, com os meus critérios, com a minha percepção de como deve ser um texto para uma música. Sem ser arrogante, já sendo, grande parte das pessoas vão ler aquela letra daquela música e vão achar sensacional. A mediocrização da arte parece que pode acontecer por uma questão de mercado e por uma questão de que não é mais o ser humano fazendo aquilo. Então, eu entendo como uma ferramenta possível para que mais pessoas tenham a possibilidade de compartilhar e criar coisas. Por exemplo, há um software que já é muito antigo, quando a gente está falando de tecnologia, chamado Melodyne, ou Autotuning, que as pessoas conhecem. Ele foi feito e foi criado para quem é afinado, para um bom cantor ter aquela ferramenta. A pessoa fez um show ao vivo e gravou. E aí, poxa, a interpretação está maravilhosa, mas uma nota a pessoa deu um deslize. E aí ele usa esse software e arruma aquela notinha. Mas ele estudou, se preparou, é um profissional daquilo. Isso não acontece. Acontece que qualquer pessoa que não sabe cantar vai lá e faz qualquer nota e aí arruma no software. Então a gente vai criando uma mediocrização da arte por conta dessa tecnologia. E é por isso que eu sou avesso a esse uso voltado só para o consumo, né? E aí isso não tem a ver com direito, tem a ver com justiça. E se tem esse processo com a música, professor Germano, com o direito, como fica diante da IA? Eu estava ouvindo o Rodrigo aqui, eu vou tentar explicar em 15 segundos para mim qual é a diferença entre direito e justiça, só para não passar a impressão errada. O direito é um conjunto de normas abstratas, válidas para todo mundo e que pretende regular a conduta de todo mundo. Isso é o direito. E ele resolve tudo por meio de sanção. Ou é restritiva da liberdade, ou é pecuniária, ou é uma sanção administrativa. Então, o esquema lógico dele é até mais ou menos simples. Tá? Tem uma impossibilidade de abranger todas as condutas humanas, porque as palavras não dão conta de todas as condutas humanas. Ponto. O que é justiça? Justiça é uma fórmula de contingência para o direito vender uma ideia de que ele é justo, senão as pessoas não aceitam a aplicação das sanções. Então, é um mecanismo, a justiça é um mecanismo do direito para que você aceite o infinito paradoxo de que o direito tem origem na violência. Eu não estou falando da violência somente física, se você for despejado, né, você vai ter que sair de casa, a violência simbólica, tudo que tu sofre. Enfim, o direito é um ato de retirada de direitos teus com base num contrato social em que você vai ter que aceitar e deu.
E a justiça é o meio pelo qual o direito te conta uma história, uma fórmula de contingência para você aceitar isso ou não. Não é a virtude aristotélica do bom e do feio. Para o direito é mais instrumentalização. Mas o problema do Rodrigo, e eu provoquei ele porque eu acho altamente relevante, porque primeiro, se for tratar pela lente do direito, a gente está falando de direito material e imaterial, direito de propriedade intelectual, como isso vai ser tratado e tudo mais. Existem leis para isso que eu acho que são adaptáveis aos casos da inteligência artificial. O que eu acho mais interessante é o que está ocorrendo para a gente discutir, né? Há umas 3 semanas atrás, uma das plataformas aí de streaming de música mais ouvidas, aí, mais utilizadas pelo pessoal, tinha no primeiro lugar, na seção de rock, tá, mundial, uma banda de Southern Rock, tipo Lynyrd Skynyrd, esses Creedence Revival, nessa linha. E olha, Rodrigo, milhões de streamings, milhões de pagamentos. Tá, uma capa linda, tudo. 3 semanas depois, é isso que se revela. A banda não existia. E foi um sucesso absoluto. Mas olho como dizem os espanhóis, ojo. Depois de ser dito que virou uma IA, você imaginaria, não, vai declinar. Subiram as vendas. E uma das teses do livro, Rodrigo, tem a ver com o que tu falava, mediocrização, só não usei essa expressão. A música, ela se torna, na minha humilde opinião aqui, o rock se torna mainstream. Ele consegue ter impacto na sociedade na medida em que ele esteja falando as mesmas expectativas normativas da sociedade. O rock só conseguiu vender bem, ser popular, né, quando ele traduziu em qualquer lugar do mundo as mudanças que a sociedade esperava que as futuras leis produzissem. É o caso do rock brasileiro dos anos 80. E não é por acaso que até hoje o pessoal canta, alguns deles, a meninada canta aí. Depois disso, quando... Daqui a pouco, só brincar. As expectativas normativas de uma sociedade pode ser: eu quero prender todo mundo. E aí, basicamente, eu volto nisso. A sociedade, aí, uma diferença entre eu e o Rodrigo, né? O Rodrigo é um filósofo, eu sou um sociólogo. Eu só procuro descrever, eu não procuro explicar. Então, a sociedade está indo, inclusive na arte, para um caminho de mediocrização, eu diria de padronização de expectativas. Não é somente na arte. No todo. É no todo. E essa questão do humano com essa relação de tecnologia, eu acho uma das essenciais hoje em dia. Pessoal, esse episódio tá ótimo, a conversa tá maravilhosa. Acabou já, eu disse para nos calar. Não nos freou, né? Essa série Lazy Mentes ainda promete muito, mas esse episódio foi ótimo. Mas antes, né, de nós encerrarmos, queria deixar a palavra aberta para vocês, especialmente pegando esse gancho, o professor Germano trouxe essa perspectiva sobre linguagem, e enquanto para o direito é uma limitação, acho que para a arte, e o Rodrigo deixou isso muito claro, são possibilidades, né? Então, e diante desse processo de padronização ou de mediocrização, como é que a gente utiliza, então, por essa perspectiva da arte, pela música, como é que a gente pode usar isso como transformação e como possibilidades ao invés de padronizações e mediocrização? A palavra é de vocês. E já me despeço de todos e todas, agradecendo a participação de todo mundo nesse podcast da Fabim, o Fabincast, nessa série Lazy Mentes. A palavra final é com vocês. Eu só quero agradecer esse encontro. Fico feliz de poder estar conversando com vocês, contigo que está nos vendo. E penso e acredito genuinamente que o ser humano está melhorando. A gente vive, o universo está em expansão e está em movimento. Heráclito já dizia lá na Grécia Antiga que tudo é movimento. Às vezes pode parecer que a gente está fazendo que a coisa está ficando pior. Mas eu acho que quando a gente para ver com uma maior distância, né, com a isenção que o tempo nos dá,
a gente vai construindo novas possibilidades e novos caminhos. E para que a gente possa construir novas possibilidades e novos caminhos, é importante a gente estudar. O conhecimento é o que nos fortalece. Enfim, por isso que eu gosto de estar aqui no Fabincast. Obrigado, professor Munari. Professor Germano. Eu que queria agradecer também pela oportunidade de estar com o Rodrigo aqui. O Rodrigo, ele sabe, eu considero ele um irmão, não só de agora, de alguma maneira tem alguma conexão aí, que tem laços afetivos que nos unem. E agradecer também a Fabim por ter um podcast desse tipo, de se propor a ser uma faculdade que se discutam essas questões, de que se possa falar disso por meios disruptivos, o que, por si só, aí vou falar do jeito, já é uma inovação, trazendo um pouco para o nome da faculdade, né? E eu queria acabar a minha fala, Marcelo, com o autógrafo que eu dei pro Rodrigo aqui, que é uma música do The Clash, né? E eu só vou falar o que eu escrevi para ele, que é I Fought the Law, but the Law Won. Na verdade, a música não é The Clash, mas se tornou famosa por ela, que é: eu lutei contra o direito, mas o direito venceu. A gente não vai fazer isso aqui, né? Muito bom, professor Germano. Obrigado, professor Munari. E, pessoal, essa série está maravilhosa. Acompanhe os próximos episódios, as próximas séries. E lembrando que essa é uma produção da Fabim, Faculdade Brasileira de Inovação, com o grupo Timoneiro. Até o próximo episódio. Muitíssimo obrigado.